Você poderia chamar sucesso de conseguir o que você quer. Eu não defino dessa forma, mas é assim que a maioria das pessoas faz. E não é assim que o relacionamento humano funciona. E com certeza não é assim que você constrói um negócio. Tony Robbins, ele é um dos mais respeitados estrategistas de vida e negócios do mundo. Palestrante motivacional e autor best-seller. Tony Robbins Não é uma linha reta, a não ser que seja algo construído pelo homem. Porque tudo cresce meio que subindo e descendo, tipo uma ação na bolsa, sabe? Mas quando realmente há crescimento, ele continua crescendo, só que é um processo cheio de curvas. E eu acho que o problema é que as pessoas não têm algo maior do que elas mesmas para servir. Existem diferentes eventos na minha vida pelos quais sou grato. Normalmente escolho 2 grandes e um pequeno. Pode ser tão simples quanto um sorriso no rosto da minha filha. Ah, o vento contra a minha pele. Você tem pesquisado tanto sobre mentalidade, sobre neurociência, sobre o corpo, sobre nutrição, sobre todas as diferentes coisas médicas que existem por aí. Há algo novo que você faz na sua rotina matinal agora que realmente ajudou a acelerar sua produtividade, sua alegria, sua paz neste nível? Bem, eu tenho certos fundamentos que não mudaram. Você sabe, eu acho que já compartilhei com você antes. A primeira coisa que faço todas as manhãs é entrar na água gelada. E já compartilhei isso com muitas pessoas. Não porque eu sou masoquista, mas... porque move a linfa do seu corpo, como você bem sabe. E quando você pula, nunca é bom entrar, mas ao sair, você se sente incrível. Mas eu faço isso por um motivo diferente. Faço isso para treinar meu cérebro quando digo agora significa agora. Quando eu digo vamos, nós vamos. Eu não fico lá porque está frio e vou talvez em 1 minuto quando estiver pronto. E acho que já compartilhei isso com você antes. Não acho que já tive uma manhã em que estou ansioso para pular na água, mas sempre faço isso. Porque treinei meu cérebro. É assim que trabalhamos. Se você treinar seu cérebro para fazer isso todos os dias, então ele será capaz de fazer isso em coisas mais difíceis e importantes na vida. Mas eu também faço o meu priming, minha preparação, que acho que você está familiarizado, que é, faço por 10 minutos e escolho 10 minutos porque se eu dissesse, faça 20 ou 30 minutos, você diria, eu não tenho tempo. Mas se você não tem 10 minutos para a sua vida, você não tem muita vida, então faço este processo de 10 minutos. E se as pessoas quiserem saber mais em vez de explicar tudo agora, elas podem ir para tonyrobbins/priming. Tem um vídeo, é gratuito. Mas o essencial é que eu mudo meu corpo radicalmente e faço 3 coisas para garantir que meu cérebro esteja pronto. E o que quero dizer com pronto é que a maioria das pessoas acha que seus pensamentos são seus próprios pensamentos, Luiz. E você e eu sabemos que não é bem assim, porque você e eu lemos os estudos, certo? Priming é um princípio psicológico onde você pensa pensamentos e acha que são seus, mas muitas vezes eles são criados pelo ambiente. Um exemplo foi que Harvard fez vários estudos sobre isso e um dos estudos que fizeram foi abordar pessoas. Eles contrataram 2 atores. Eles abordaram 100 pessoas. Eles tiveram que fazer exatamente a mesma coisa, homens e mulheres. E o que eles faziam era se aproximar com uma xícara de café na mão e te olhar e dizer, você pode segurar isto por 1 segundo. E então eles olhavam para baixo e colocavam a mão no bolso para pegar o celular. E a maioria das pessoas então pega o café. Não tem ninguém lá, você não está querendo devolver, certo? E então eles fazem o que fazem no telefone. Eles colocam de volta, dizem, muito obrigado. E eles pegam seu café e vão embora. Mas então, cerca de 20 minutos depois, se você estiver em um shopping ou campus escolar ou qualquer outro lugar, uma pessoa vem com uma prancheta e lhe dá $20 e diz, olha, eu sei que isso parece loucura, mas se você me der 30 segundos do seu tempo, os $20 são seus. Preciso que você leia 2 minutos desta pequena história e depois só responda a 3 perguntas para mim. Aqui está a parte interessante. Metade das pessoas tem uma reação, mais de 80%, e metade tem uma diferença de reação de 80%. E aqui está a questão. Elas leram a mesma história, mas metade das pessoas recebe café quente, metade das pessoas recebe café gelado. E a pergunta que eles fazem é, como você descreveria o personagem principal da história depois de ler alguns parágrafos? As pessoas que recebem café quente dizem que a pessoa é calorosa e genuína. 81% das pessoas, 79 a 80, 79,8, é quase, é uma diferença de 1%, você sabe, variabilidade natural, que recebem café gelado dizem que a pessoa é fria e indiferente. Eu poderia te contar sobre 20 estudos, assim que te deixariam impressionado com como o seu cérebro é condicionado ou preparado pelo ambiente. E pense em tudo o que aconteceu com a Covid nos últimos 2 anos, e quantas pessoas vivem com medo. E no meu novo livro de saúde, eu coloquei lá só para lembrar as pessoas com Covid, fora ter 80 anos, ou ter 4 ou 5 comorbidades, o fator número 1. 80% das pessoas que morrem de Covid são obesas. Isso é algo sobre o qual você pode fazer algo. O segundo fator, segundo o CDC, é o medo. Porque a ansiedade faz as pessoas ficarem sem fôlego. Elas entram em pânico e todo o seu sistema nervoso começa a desligar. O seu sistema imunológico pode ser desligado apenas pelo medo. E então, esta experiência de vida que temos,
A maioria das pessoas simplesmente não entende que você está sendo preparado o tempo todo. E a menos que você mesmo se prepare, o ambiente vai fazer isso por você. A maioria das pessoas entende que seu cérebro agora está sendo condicionado e acionado, quer você saiba ou não, se você está em alguma rede social, isso está sendo feito continuamente por algoritmos. Eu quero tomar controle do meu cérebro, logo faço 3 coisas rápidas. Primeiro, eu tiro 3 minutos daqueles 10 minutos, depois que mudei meu corpo, e me concentro em 3 eventos diferentes na minha vida pelos quais sou grato. Normalmente eu escolho 2 coisas grandes e uma pequena. Pode ser tão simples quanto um sorriso no rosto da minha filha, o vento que bate na minha pele. Mas eu realmente não gosto se você já esteve em uma montanha-russa e se lembra da montanha-russa lá. Não é o mesmo que lembrar de passar pela borda como se estivesse lá. Então faço de uma forma associada, e isso muda sua bioquímica. Agora, isso soa bem, você sabe, pensamento positivo. Vou ser grato. Mas há um valor nisso porque as 2 emoções que atrapalham seus negócios, sua vida, seus relacionamentos, são raiva e medo. E você não pode estar com raiva e grato ao mesmo tempo, e não pode estar com medo e grato ao mesmo tempo. Então, ao começar meu dia com isso, e não é algum tipo de pensamento positivo falso, são experiências reais. Isso literalmente ensina seu corpo a entrar nesse estado, porque caso contrário, o ambiente em que estamos agora, há uma grande quantidade de incerteza e medo. Logo, bem rápido, eu faço esse processo de 3 minutos que é tipo uma bênção. E nos últimos 3 minutos, faço o 3 para prosperar, onde me concentro em 3 coisas que quero realizar. Mas em vez de pensar que quero realizá-las, vejo, sinto e experimento como se já estivessem feitas. Eu me sinto grato, eu celebro isso, e isso treina seu cérebro. Em 10 minutos eu termino. A terceira coisa que vou fazer, vou imediatamente enviar uma mensagem ou um texto ou uma mensagem de áudio para alguém como um elogio sincero. E eu não digo, cara, bom trabalho, ou, uau, você é legal. Eu digo, olha, eu te vi na terça-feira com aquelas crianças e vi você dedicar aqueles 20 minutos extras que ninguém mais fez. Só quero que você saiba que eu vi isso. Achei isso incrível. Eu sempre sou muito específico. Eles sabem que não é apenas uma chamada de besteira de pensamento positivo. É sinceramente fazê-lo e me faz constantemente procurar o que há de bom nas pessoas com quem trabalho. A quarta coisa que faço é o que eu não quero fazer, a parte mais desafiadora do dia. Quero resolver esse problema. Quero lidar com essa questão, porque depois de fazer isso, tudo ganha impulso. Então esses 4 são o meu núcleo. Agora, meus treinos, o que fiz para ter mais energia, vitalidade e força, acabei de terminar um livro chamado A Energia da Vida. Gastei 3 anos nisso. E lá eu dou todos os detalhes do que fazer dependendo dos seus objetivos e direção, estágio de vida. O que você está procurando mais energia ou mais força? Você está procurando estender a qualidade da sua vida? Você está lidando com uma doença real? E você sabe como eu fiz o livro O Jogo do Dinheiro. E entrevistei, você sabe na época, 50 das pessoas mais inteligentes do mundo financeiro, Ray Dalio, Warren Buffett, etc. Desta vez entrevistei 167 cientistas laureados com o Prêmio Nobel e os maiores médicos regenerativos do mundo. Portanto, não há nada aqui que seja minha opinião. É tudo ciência, e são coisas que você pensaria que aconteceriam em 20 ou 30 anos no futuro, que estão acontecendo agora, ou as coisas que estão chegando nos próximos 12 a 36 meses, que a FDA está atualmente analisando para aprovação. Quero te fazer uma pergunta sobre algo que você mencionou, que acho que muitas pessoas não fazem isso, mas que acho que você faz incrivelmente bem. Já vi você fazer isso muitas vezes. Você mencionou que entra em contato com alguém. Você manda uma mensagem de texto para alguém. Você envia uma nota de voz ou uma mensagem de vídeo, ou talvez ligue para a pessoa. Você está reconhecendo algo que estão fazendo que você aprecia. Acho que muitas pessoas não fazem isso. Por que isso é tão importante para você pessoalmente? E por que você acha que isso ajudaria tantas pessoas a saírem de si mesmas e superarem a ansiedade e o estresse se fizessem isso algumas vezes por semana? Eu sei que você faz isso todos os dias, mas apenas algumas vezes por semana já ajudaria. Por que isso é tão valioso para as pessoas? Bem, em primeiro lugar, eu amo as pessoas. Então eu amo ser sincero. Se você simplesmente ligar para alguém para fazer um elogio e não é sincero, qualquer um pode sentir isso. E eu não faço isso, sabe? É como eu me orgulho de encontrar a bondade nas pessoas, ou as habilidades nas pessoas, e também sei que o que é reconhecido tende a crescer. Então, desse ponto de vista, eu quero que eles sintam essa sensação de serem apreciados. Quero que saibam que vejo o que está acontecendo por trás das câmeras, por assim dizer. Você sabe, é como... Isso é o que importa. Não é como todo mundo te vê, é como você realmente é. E isso também aprofunda cada relacionamento que você tem quando reconhece sinceramente alguém e percebe algo que outras pessoas não percebem. Isso aprofunda a conexão. Para mim, a qualidade de vida é a qualidade de 2 coisas: suas emoções e seus relacionamentos. Você sabe, se minhas emoções estão péssimas, meus relacionamentos também estarão. Mas se eu tenho grandes emoções e posso usá-las para ajudar outras pessoas, isso me faz sentir mais vivo. Então eu faço isso por mim e por eles. É um ciclo virtuoso. Sim, eu acho que se alguém está se sentindo estressado, a maneira mais fácil de superar isso é fazer o que você disse, que é focar nas coisas pelas quais você é grato, sair de si mesmo e começar a reconhecer outra pessoa.
E você vai construir esse relacionamento mais profundo e se sentir melhor no processo. Entenda que agora você tem uma energia positiva de impulso. Agora você ataca a coisa mais difícil do seu dia. E quando você faz disso um hábito, a coisa mais difícil fica cada vez menor porque você se sente cada vez mais forte, certo? E então você tem impulso. E agora você vai atacar a próxima coisa difícil. E isso nem parece difícil neste ponto. Mas o grande segredo é que a maioria de nós não percebe, dependendo de qual pesquisa você acredita, que entre 45% e 55% do que fazemos é habitual. E o ótimo sobre o hábito é que você não precisa pensar. Então, eu não sei você, mas a primeira vez que tentei dirigir um carro com câmbio manual quando era criança foi tipo, eu devo fazer isto, olhar o espelho retrovisor e... é demais. Sim. Mas uma vez que você aprende a dirigir, 99% são hábitos. Então agora seu cérebro está livre para fazer outras coisas. Esse é o valor de tornar algo habitual. A fraqueza de torná-lo habitual é que você não cresce. Certo, a fraqueza de criar hábitos é que você não se sente plenamente vivo. Então é como se você tivesse que encontrar esse equilíbrio na sua vida. Mas se você conseguir criar hábitos que façam você fazer as coisas certas, para sua mente, seu corpo, suas emoções e para os outros, então deixe esses tomarem conta. Então isso se torna, é como malhar. Você e eu somos fãs de exercícios físicos. E é como nos primeiros dias. É difícil se exercitar. Nesta fase da minha vida ou da sua, se você ou eu não se exercitar, minha aposta é que você ficaria irritado e frustrado, certo? Você precisa se exercitar. Faz parte de quem você é agora. Nos primeiros dias, é como a última coisa que eu queria fazer. Mas uma vez que isso está na sua vida, agora você está livre para usar essa energia para tudo mais que importa. Sim, absolutamente. 2 anos e meio atrás, tive o privilégio de estar na sua ilha em Fiji. Passei cerca de uma semana com um pequeno grupo de pessoas, como o Dean e um monte de outros caras e garotas. Passamos algum tempo com você, e você fez uma previsão. Você disse, o inverno está chegando. Sim, eu fiz. E você sabe, o Dean me contou que você previu muitas coisas ao longo das últimas 4 décadas, na economia e o que está acontecendo no mundo e todas essas diferentes crises. Você está meio que na linha de frente com acesso às pessoas mais brilhantes do mundo. Então você sabe o que está acontecendo antes que aconteça. E você nos disse, o inverno está chegando. Você provavelmente sabia disso 2 anos antes. E você disse que não sabia quando exatamente, mas estava chegando em breve. E então, 4 ou 5 meses depois, aconteceu. E foi difícil para muitas pessoas. E ainda está sendo difícil, como você está mencionando, nos últimos 2 anos. E eu não acho que isso vai desacelerar tão cedo. Parece que pode haver alguma esperança, e então, bum, outra onda e depois outra onda de algo. Seja lá o que for. O que você aprendeu ao pesquisar para o novo livro com todos esses diferentes especialistas sobre como realmente podemos retomar o controle de nossa mente, nossa saúde, de novas maneiras, para nos apoiar quando o inverno continuar chegando? Porque não parece que vai embora tão cedo. Você está tocando em um ponto importante. Eu adoraria plantar a ideia para todos que estão ouvindo. E isso é que estamos mais ou menos na metade do inverno. Mas minha esperança é que este seja o ano em que essa parte comece a mudar. Mas ainda estamos no inverno, o que significa que muitas pessoas foram condicionadas a ter medo. Muitos negócios foram fechados. Nossas crianças foram mantidas fora da escola por tanto tempo que há consequências disso. E também é bom ser um estudante de história. Pense da seguinte forma por um segundo. Quando a humanidade realmente se tornou uma força dominante na Terra, quando fizeram uma distinção. Eu compartilhei isso com você no particular. Acho que te disse que há 3 habilidades que você quer dominar se quiser ter uma vida extraordinária. Não importa em qual década estamos. Você sabe, provavelmente leu que Oxford e muitas outras universidades estão realizando esses estudos, onde dizem que metade dos empregos que temos hoje desaparecerão até 2040, o que parece muito tempo, mas são 18 anos a partir de agora. E isso passará num piscar de olhos. E então, meus netos, minha filha, é como, bem, eu quero ajudá-los. Bem, a primeira habilidade que você deve dominar para ser grande, você está na School of Greatness, é a habilidade de reconhecer padrões. Quando a humanidade reconheceu o padrão das estações, todo o mundo mudou. Porque passamos de caçadores-coletores tentando sobreviver de um lugar para outro, expostos a tudo, para, espere um segundo, se plantarmos na primavera, protegemos no verão, colhemos no outono e depois guardamos um pouco disso para viver durante o inverno. Isso criou comunidades pela primeira vez. E então, eventualmente, cidades e estados e países. Isso mudou o mundo. O que mudará a vida de uma pessoa é quando você perceber que também há um conjunto de estações na sua própria vida. Então pense da seguinte forma: 0 a 21 é primavera. As coisas são fáceis de crescer na primavera. Você não precisa fazer muito crescimento como criança. Acontece naturalmente. E algumas pessoas vivem uma infância protegida. Algumas de nós, nem tanto. Mas no geral, a vida está te apoiando. Está te enviando, te ensinando, compartilhando com você. Quando você chega de 21 a 41, ou de 22 a 42, qualquer faixa que você queira falar, algumas pessoas chegam lá aos 16 e algumas chegam aos 25. Agora você está no mundo real.
E agora você vai testar o que aprendeu na primavera, e está um verão quente, e você descobre, caramba, um relacionamento é diferente do que eu pensava que era quando estou em um relacionamento íntimo, comprometido. Não é a coisa que eu imaginava tão facilmente. Ou, eu não sou tão invulnerável quanto pensava que era. Eu não sou presidente dos Estados Unidos já, e um bilionário como eu disse que seria quando tinha, 19 anos. Então você começa a aprender, testar, descobrir o que é real, e é uma fase importante da vida. 42, 43, até 62. 63 é o poder da sua vida. É tempo de colher. Se você trabalhou duro na primavera e no verão, e você se esforçou e plantou, é tempo de colheita. É um momento em que você realmente se torna um líder. Todos são diferentes, alguns mais cedo ou mais tarde, mas é uma grande fase para entender. E então, se você tiver sorte, vai dos 63 aos 83, e talvez dos 83 aos 103, ou o humano mais velho vivo aos 119, você tem uma temporada final estendida da sua vida, onde você pode ser o mentor. Você pode compartilhar. Você pode fazer a diferença. E talvez, no final da sua vida, as pessoas cuidem de você novamente depois que você cuidou de todo mundo. Esse é meio que o ciclo da vida. Mas então há um terceiro padrão, e esse é o ciclo da história. As pessoas mais poderosas, aliás, usaram não apenas o reconhecimento de padrões, mas a segunda habilidade, a utilização de padrões. Elas veem um padrão e o utilizam. Aí você diria, como Jeff Bezos se tornou o homem mais rico do mundo? E a resposta é simples. Ele estudou o crescimento da internet em um estágio inicial e viu como foi explosivo. Não havia nada igual que ele pudesse ver. E ele simplesmente percebeu que qualquer produto, livros, era o mais fácil de começar. Mas ele se envolveu e então começou a aprender o verdadeiro segredo. Que conveniência é o que as pessoas valorizam mais do que qualquer outra coisa. E quando ele focou nessa distinção, ele não apenas reconheceu o padrão, ele usou o padrão. As pessoas que são verdadeiros mestres criam seus próprios padrões, certo? Você toca a música de todo mundo e, eventualmente, fica bom o suficiente para criar sua própria música, certo? Assim, algo semelhante acontece. E então, o que ocorreu é que na humanidade, você passa, há estas estações na natureza, há estações na minha vida, e depois há estações na história. Então assista isso. Isso é o que me dá grande otimismo para todos que estão assistindo aqui. Em primeiro lugar, o inverno não é para sempre. Não, você sabe que nem a guerra vive para sempre. Nada. Tudo muda e tudo acaba. E isso significa que algo novo ocorre. Você pode não gostar, mas é assim que a vida é. E a boa notícia sobre o inverno é que ele sempre é seguido pela primavera. Historicamente, alguns invernos são longos, outros são curtos, mas sempre são seguidos pela primavera. O que segue a noite? O dia. Que maneira legal de organizar isso se você fosse Deus ou o universo, certo? Então, imagine por um segundo todos os seus ouvintes ou espectadores. E você também pensa nisso. E se você nasceu em 1910? Agora você conhece as estações da vida de uma pessoa. A partir de 1910, nos próximos 19, 20 anos da sua vida, você vai absorver o que estava acontecendo. A Primeira Guerra Mundial termina, o mundo parece ser um ótimo lugar. Nova tecnologia, carros, rádio. E então, o que acontece? Uma explosão de abundância, os anos 1920. E você é uma criança, tem 14, 15 anos, e você pensa, mal posso esperar para conseguir um carro, para ir. Mas o que aconteceu quando essa pessoa atingiu a próxima fase da vida? 19, 20 e 21 anos. Quando chegaram à maioridade, era 1929. E de repente, as pessoas estão pulando de prédios. Total depressão, crise. Ninguém tem empregos. Parece horrível, e foi horrível. Mas eles tiveram uma folga? Não. Quando eles fazem 29 anos, é 1939. Pense nisso. Agora, a Segunda Guerra Mundial começa. Você e eu não nos lembramos. Não estávamos lá. Mas qualquer um que estava vivo vai te dizer. Parecia que o mundo inteiro ia acabar. Hitler estava varrendo a Europa, bombardeando Londres. Literalmente parecia que o mundo como conhecemos tinha acabado. E esse grupo de pessoas, como os millennials ou a geração Z, muitas pessoas zombam e dizem que eles são, você sabe, de qualquer forma, tímidos. Esqueça os termos que usam. E então os millennials e a geração Z discutem sobre você é velho porque estacionou no meio em vez do lado. Quero dizer, isso é uma besteira. A mesma besteira estava acontecendo naquela época. Essas pessoas eram chamadas de melindrosos, eles eram irresponsáveis. Mas aqui está a história e um pensamento. Bons tempos criam pessoas fracas. Pessoas fracas criam tempos difíceis. Tempos difíceis criam pessoas fortes. Pessoas fortes criam bons tempos. Essa é a história do mundo repetidamente. E então o que aconteceu é que a geração que era fraca se tornou forte porque o ambiente assim o exigiu. Eles se tornaram os heróis. E pensem como os anos 1930 e 40 eram diferentes em comparação com o período após a guerra, de 1945 a 1950, até Kennedy em 1963. Esses 20 anos, mais ou menos, foram o que muitas pessoas consideraram a melhor época da América. Agora, certamente não era se você fosse afro-americano. Começou a melhorar se você fosse uma mulher.
Mas então pense após a morte de Kennedy, o assassinato de Robert Kennedy e Martin Luther King. Pense nos anos 60 e 70, como foram diferentes dos anos 80, 90 e 2000. Passamos por essas temporadas. Eu poderia mostrar a você 1000 anos de história romana e você poderia vê-las. Há um livro que eu recomendo muito. Bill Clinton me deu este livro chamado Generations, quando eu estava trabalhando com ele há 25 anos. É um livro de cerca de 700 páginas, mas os mesmos autores, William Strauss e Neil Hunter, escreveram um livro menor que pode ser mais útil, e é chamado de The Fourth Turning. Eu o li em 1997, e ele mostra as estações da história e como todos entram nisso, como todos vão ter o inverno. Alguns vão tê-lo em seus 20 anos. Alguns vão passar por isso nos seus 40 anos. Alguns vão passar por isso nos seus 60 ou 80 anos. Alguns vão passar por isso quando são crianças. E então todos nós passamos por essas fases que são praticamente históricas porque a pessoa mais velha morre. Todos perdem aquela lição. E então tendemos a, infelizmente, ter que reaprender algumas lições novamente. Logo, eu quero que você saiba que, se parece realmente horrível agora, se você seguir esses ciclos, estamos mais ou menos na metade do inverno. O inverno geralmente começa com um inverno financeiro, que era ao que eu me referia. Eu não previ a pandemia. Mas existem pandemias como há 80 anos, certo? Mas além disso, sempre há uma grande guerra. E pode ser uma guerra cibernética, pode ser uma guerra com a China, mas não há dúvida de que ainda não terminamos com o que vamos enfrentar. Na verdade, estou lendo agora, você sabe, uma das maneiras de me manter atualizado é que estou constantemente estudando história porque as pessoas dizem que ela não se repete, mas rima, sabe? E este é um livro que qualquer pessoa que realmente queira saber para onde o mundo está indo. É o livro mais recente de Ray Dalio. A Ordem Mundial em Transformação, quero dizer, é incrível. São 500 anos de história. Então, minha coisa toda é que líderes antecipam, perdedores reagem. Se você pode antecipar o que está por vir, você pode realmente tirar vantagem. Se você esperar até que isso te atinja, você estará em apuros. Então, eu acho que estamos em uma época onde vai ser um ano melhor, se você quer melhorar, certo? Você sabe, o inverno pode ser uma época linda, como você já me ouviu dizer. Você pode morrer de frio, ou pode esquiar e praticar snowboard, e se divertir muito com sua família e construir algo. E então, quando a primavera chega, você realmente pode aproveitar. Mas se você olhar para o mundo, os negócios mais bem-sucedidos começaram no inverno. 68% das empresas da Fortune 1000 foram iniciadas em uma recessão ou depressão. Não importa se estamos falando da Disney ou da Exxon na depressão, ou da Pizza Hut ou FedEx ou Apple. Esta é a sua hora, mas você tem que entrar de cabeça e fortalecer sua energia. E isso não é fácil quando a maioria das pessoas está presa em suas casas, isolada e só ouvindo sobre medo. Você tem que retomar o controle. Com certeza. Uma das coisas no ambiente esportivo que aprendi crescendo foi que, se você ficar preparado, não precisa se preparar. Adoro isso. E você, mais uma vez, trabalhou, entrevistou, é amigo dos melhores do mundo em todas as indústrias. Você conhece todos eles. Quais são uma ou duas práticas, além daquela que você mencionou, da rotina matinal, ou que talvez você tenha implementado, que te mantém preparado para que não precise se preparar? O que aprendeu com os melhores sobre isso? Bem, eu acho que infelizmente as coisas reais são simples. É por isso que ninguém as faz. Sim, eu então, sei. Se você pegasse Ray Dalio ou o Warren Buffett, quero dizer, eles são leitores. Sou um leitor constante, mas não leio qualquer coisa. Leio algo que acredito que pode me dar uma vantagem de compreensão porque, quero dizer, veja, Luiz, você e eu sabemos que a maioria das pessoas, como Jim Rohn costumava dizer, a maioria das pessoas se especializa em coisas menores. Sabem mais sobre a vida pessoal de alguma atriz do que sobre seu próprio corpo, ou sua vitalidade, ou sua energia, ou sua emoção, ou seu negócio, ou sua carreira. E então, o que importa? Alguns assuntos. Seu corpo, porque sua energia é importante. Essa energia está baixa. Tudo que acabei de dizer é inútil para você porque você vai apenas pensar que ele está falando rápido demais e tem muita coisa acontecendo. E sim, bem, espero que o futuro seja melhor. Porque quando você está com pouca energia, você não usa toda a sua inteligência ou habilidade, e a maioria de nós não se movimentou muito por causa do ambiente da Covid, onde todos estavam praticamente confinados, a menos que você vivesse como eu, na Flórida. Mas a questão é que a maioria das pessoas tem tido baixa energia. Então você precisa de energia. Você precisa de emoção. Se você não sabe como dominar suas emoções, emoção inicia guerras, emoção cria paz, emoção faz você se dar bem, emoção te dá filhos. Emoção é o que pode fazer um negócio dar certo ou fracassar. E a maioria das pessoas não sabe como direcionar suas próprias emoções. Qual é a outra lição? Você precisa olhar para o seu próprio mundo financeiro. Se você não dominar isso, vai criar um estresse enorme. Seus relacionamentos são tudo, como já dissemos. O seu negócio ou sua carreira, ou espero que seja sua missão. E então, há o lado espiritual da vida. Então você pode pegar meia dúzia de áreas e dizer: deixe-me encontrar quem é genial nesta área e deixe-me aprender com eles. Deixa-me ler. Deixa-me ouvir podcasts. Deixa-me alimentar meu cérebro com coisas que vão me dar não só inspiração, mas também percepção, habilidade e ferramentas.
E todos que conheço que não só são bem-sucedidos, mas também conseguem contribuir de volta para a sociedade, têm uma fome de melhorar constantemente pelo menos uma área dessas 6 áreas da sua vida. E os mais felizes são aqueles que atingem várias áreas. E é por isso que, um dos motivos pelos quais escrevi A Energia da Vida, o homem mais rico do cemitério, não é seu objetivo, sabe? É como se houvesse uma velha frase que diz: uma pessoa saudável tem 1 milhão de sonhos, uma pessoa que não é saudável tem apenas um, sabe? Então, eu queria dar às pessoas o que há de mais moderno nessa área, porque é uma área tão crítica. De todas essas diferentes áreas da vida, dominar as emoções, o mundo financeiro e os relacionamentos, o que você acha que é a raiz das pessoas não terem o que realmente querem em todas essas áreas? É confiança. É um conjunto de habilidades. O que mais? Qual é a causa raiz que as impede de crescer em todas essas áreas? Acho que são algumas coisas. Uma delas é que o maior problema que as pessoas têm é que pensam que não deveriam ter nenhum, e problemas são o combustível para o crescimento. Certo? Sim. É como se você não tivesse nenhum problema. Ou você é um mentiroso, ou pode chamá-los de desafios. Soa melhor. Eu entendo isso. Mas, sabe, qualquer pessoa que não tem problemas, ou está completamente desligada, ou não tem muito, nenhum tipo de vida, sabe, sem responsabilidade, nada que estejam construindo. Então, eu acho que a primeira coisa é esse equívoco de que se eu tenho um problema, há algo errado comigo ou com a minha vida. E depois eu acho que a segunda é essa ilusão que vendemos às pessoas de que conseguir o que você quer vai te fazer feliz. Sabe? Você pode chamar de sucesso conseguir o que você quer. Eu não defino dessa forma, mas é assim que a maioria das pessoas define. Então há realização, e realização é viver para o que você foi feito. É como... Acho que o maior desafio das pessoas e a razão pela qual elas não conseguem responder aos desafios é que estão apenas pensando em si mesmas. E não é tão difícil atender às suas próprias necessidades. E não é culpa de ninguém. Eu quero dizer, essas pequenas coisas no nosso bolso, esses pequenos mini computadores que costumávamos chamar de telefones, quero dizer, eles estão constantemente te condicionando a conseguir instantaneamente o que você quer. E não é assim que funciona o relacionamento humano. E com certeza não é assim que se constrói um negócio. Certo? Não é uma linha reta. Se você for para a natureza, não verá uma linha reta, a menos que um humano a tenha construído, porque tudo cresce um pouco para cima e para baixo como uma planta, como qualquer outra coisa. Mas se realmente cresce, continua crescendo. Mas é um processo sinuoso. E então, eu acho que o problema é que as pessoas não têm algo que querem servir mais do que a si mesmas. É daí que vem minha energia. Eu não preciso trabalhar mais um dia da minha vida. Por que diabos eu faço todas essas coisas malucas? Tenho 105 empresas agora. E eu me envolvi em todas essas indústrias diferentes, porque é muito mais interessante estar no jogo da vida e continuar crescendo, e expandindo e sendo desafiado. Isso é o que te faz sentir vivo. E eu tenho os problemas deles. Com 105 empresas, eu posso te prometer. Mas se eu achasse que minha vida deveria ser livre de problemas, eu estaria realmente estressado. E se eu estivesse fazendo isso apenas para mim, eu teria parado há muito tempo. É como, eu sei que você já me perguntou várias vezes sobre confiança. Você acabou de mencionar isso novamente. Sim. Tipo, a falta de confiança? Não, é falta de missão. Certo? Porque o que acontece é que quando você tem algo que deseja servir, se é seu filho e tudo está em jogo, você não encontrará respostas. Você nunca encontrará para si mesmo, certo? É como ter esse senso de missão. E acho que o próximo problema é que as pessoas acham que precisam saber como. Eu chamo isso de tirania do como. Tipo, você fica todo animado. Eu vou fazer isso. E então seu cérebro diz, droga, eu nunca fiz isso antes. Oh meu Deus, o que eles dizem? Eu não sei como fazer isso. E eles tendem a se concentrar em como fazer isso. E quando você começa com como, você está ferrado como Martin Luther King não fazia ideia de como quando ele fez seu discurso, eu tenho um sonho. Na verdade, foi a esposa dele quem o incentivou porque ele estava indeciso, certo? Você sabe, a verdadeira história é bem interessante, mas o mais importante é que ele sobe lá e apresenta sua visão de como isso pode ser feito. Ele falou sobre o que precisa acontecer e por quê. Se você conseguir descobrir o que deseja e por que deseja, e encontrar motivos fortes o suficiente, motivos que o impulsionem tarde da noite, isso o fará levantar cedo pela manhã. E os motivos são diferentes. Algumas pessoas fazem isso por razões concretas. Jim Rohn costumava dizer, porque você sabe, um cara disse a ele que ele pegou dinheiro emprestado de uma financeira. Eu esqueço o nome, HFC Finance, seja lá o que for. E, sabe, ele não tinha voltado desde que emprestou o dinheiro. Sabe? Então eles estão ligando pra ele. Naqueles dias podiam te assediar de formas que não conseguem hoje, né? Eles ligam pra ele, aparecem na casa para envergonhá-lo na frente dos vizinhos. E então, Jim Rohn, sua primeira quantia real de dinheiro, ele me disse, ele fez porque é como se ele tivesse estabelecido essa meta. Era sua razão fundamental. Para ficar rico, era para que ele pudesse ir lá e pagar isso. E ele disse que foi ao banco e pegou tudo em dinheiro e em notas pequenas. E ele correu para esse pequeno HFC, o lugar de financiamento. E o cara que pegou o dinheiro emprestado era o quarto convidado a voltar. E ele disse, eu fui até lá. Eu abri essa pasta e joguei todo o dinheiro na mesa dele em pequenas notas. E eu disse, conte, está tudo aí. Eu nunca mais voltarei. Ele disse que o cara ficou surpreso, porque ele não tinha estado lá desde que pegou o dinheiro emprestado. Mas ele fez isso pelo essencial.
Algumas pessoas fazem isso pelos filhos. Algumas pessoas fazem isso como quase todos nós fazemos por algo maior do que nós mesmos. Algumas pessoas fazem isso porque gostam de ganhar. Eu sei isso sobre você, né? É tipo, eu gosto de vencer. Eu gosto de ser o melhor no que faço. Então não vou me contentar com menos do que isso. Por que eu faria isso? Certo? Então você precisa encontrar suas razões. Mas se você souber o que quer e tiver um motivo suficientemente grande, você vai descobrir como fazer isso. Mas se você começar com o como, sabe? O cérebro pequeno, o cérebro do medo, vai pensar, ah, droga. Eu não sei o que fazer. Não sei para onde ir. Eu também não sei o que fazer 90% do tempo. Eu sei o que e por quê, e então eu tento algo que não funciona. Tento outra coisa. Então aqui está algo diferente agora. Eu acelero isso aprendendo com os melhores. Então é por isso que você sabe que Money Master Game é um exemplo perfeito. Minhas empresas, você sabe, na época eram empresas de 100 milhões de dólares. Eu tinha uma empresa de 500 milhões de dólares. Agora, estamos fazendo 7 bilhões de dólares. Eu peguei o que aprendi com esses caras. Apliquei isso não apenas aos meus investimentos, mas também aos meus próprios negócios. Por que reinventar a roda quando posso aprender com os melhores do mundo? Quero dizer, alguém tão bom pode te dizer aquela coisinha de 2 milímetros que muda tudo. Então, minha vida é realmente sobre aprender com os melhores, mas eu não começo com o como. Eu começo com o que e o porquê, e acho que esse é o erro que a maioria das pessoas comete. E então, como você ganha confiança? Você faz coisas. Quero dizer, vou te dar um exemplo. Falar. Você sabe, supostamente fora cair, como o segundo maior medo que as pessoas têm, falar em público. Ok. E, sabe, você se treinou para não sentir esse desafio. Mas eu não sinto esse desafio, e eu gostaria... Não, sabe, eu já fiz isso 1 milhão de vezes. Mas eu não sentia isso no início. E a razão foi, eu tentei explicar para as pessoas, eu não estou me levantando pensando em como estou fazendo. Se eu fizesse isso, provavelmente seria um crítico terrível de mim mesmo, porque eu posso ser brutal nesses aspectos. Estou focado em como posso servi-los, o que eles precisam, o que eles querem, como posso servir. E quando você está focado nos outros e em como servi-los, não há falta de confiança em você, porque se não está funcionando, você apenas muda sua abordagem porque tudo é sobre servir. Pessoas que têm medo de falar estão constantemente pensando, como eu estou indo? Eu sou bom o suficiente? Eu sou forte o suficiente? Você nunca terá confiança. A confiança vem de fazer algo, sim. A confiança é amarrar seus sapatos. Certo? Confiança. Michael Jordan fazendo 1000 arremessos antes de fazer uma pausa. Todo santo dia, 6 dias por semana. Então, você olha para Jordan ou para LeBron ou para qualquer um que seja o melhor no mundo no que fazem e pensa, não são sortudos? Mas se você realmente estudar eles, verá que eles estão fazendo coisas, praticando em privado, coisas que os tornam seguros em público, e eles são recompensados pelo que fazem em público. Sim. E você tem que fazer o mesmo. É interessante porque falar em público era provavelmente a coisa mais assustadora pra mim. Eu não conseguia nem falar na frente de 5 pessoas sem gaguejar e meio que esquecia o que queria dizer. Eu não conseguia transmitir minha mensagem. Então fiz 1 ano de aula de oratória com o Toastmasters só para ganhar experiência em um grupo de pessoas que, você sabe, vão te dar feedback positivo e era um ambiente seguro. Assim, eu poderia apenas ficar na frente de uma sala, praticar um discurso de 5 minutos e saber que vou cometer erros. É interessante. O que você disse é 100%. Verdade sobre pensar em servir aos outros, porque acho que provavelmente por 7 anos eu falava em palcos e ainda ficava nervoso 1 ou 2 dias antes. Não era tão ruim quanto nos primeiros 2 anos, onde ficava nervoso por uma semana inteira. Eu liguei para o meu coach na época, o nome dele é Chris Lee, e eu disse, eu não sei por que estou assim. Já faço isso há tempo suficiente agora. Não deveria estar mais com medo? E ele disse, você está pensando em errar, perder a piada, esquecer o que vai dizer na primeira linha, esquecendo. Você está pensando em como está parecendo, em vez de servir as pessoas. Ele disse exatamente, sabe, exatamente o que você acabou de dizer. Ele disse, quando você pensa que vai errar, não vai ser perfeito. Você vai esquecer aquela frase que realmente queria dizer. Mas basta focar toda a energia no público, que tudo começa a mudar. Então, sua mensagem fala comigo, porque eu sou um exemplo disso. E realmente parabéns, toca porque as obviamente pessoas. você manda bem nessa área. Mas pense nisso. Você apenas deu às pessoas a verdade, certo? Como você constrói Ok. confiança? O maior erro é as pessoas acharem que têm que chegar e já serem boas nisso. E se não são, porque sabe, elas não querem saber disso, eu não fico bem não sendo bom porque a gente vive nesse mundo das redes sociais, onde as pessoas se comparam com gente que tá mentindo, sabe? Eu tenho um amigo que tem uma academia, e a gente ri disso direto. Ele fala, Tony, pelo menos 2 ou 3 vezes. Da primeira vez ele me contou, eu não acreditei, mas eu vi acontecer uma vez quando fomos buscar ele, a gente ia sair para almoçar. E ele falou, olhe para isso. E essas pessoas saíam, uma mulher ou um homem, ambos faziam isso e colocavam todas as coisas, tiravam milhões de fotos deles mesmos e depois iam embora. Eles não faziam nenhum treino, é essa porcaria de mídia social, quando filtros nas fotos, para que as pessoas se comparem não a outros humanos, mas às histórias falsas de outras pessoas. E é por isso que tantas pessoas ficam deprimidas quando, você sabe, você já viu os estudos, certo? Quanto mais tempo as pessoas passam nas redes sociais, geralmente os níveis maiores de frustração e raiva, e certamente depressão para muitas pessoas, acontecem porque você está se comparando a um mundo que não importa.
além de estar sendo reforçado por esses algoritmos de maneiras que vão além da sua consciência. O que acontece quando não enfrentamos nossos medos ou simplesmente permitimos que nossos medos e inseguranças permaneçam dentro de nós, por anos ou décadas, e nunca realmente aprendemos a como agir e melhorar? O que acontece conosco se simplesmente permitirmos que esses medos nos impeçam? Bem, o que acontece com o músculo se você não o usa? Dizemos que você o perde. Você na verdade não o perde, mas ele fica mais fraco, como você bem sabe, certo? E o que acontece no minuto em que você começa a fazer exigências sobre ele? Especialmente se você não está fazendo demandas há um tempo, não é preciso muito para ver um real crescimento muscular, certo? E assim, é como se você constantemente vive com medo, seu mundo fica menor e menor e tende a ficar mais assustador. Por exemplo, quem tem mais medo? Alguém que quebrou 10 ossos no corpo e os curou quando era criança? Ou alguém que nunca quebrou um osso? Você sabe a resposta. As crianças que são super protegidas têm medo o tempo todo. Mas se você já saiu na rua e, se envolveu em uma briga e quebrou o braço, ou a mão, ou um dedo, ou seja o que for, jogou futebol, ou lutou boxe, ou algo assim. É como... Não tenho medo dessa porcaria, porque você já viveu isso, e não há substituto. Sempre digo às pessoas, uma crença é um substituto pobre para uma experiência. Você acha que sabe o que é a China, mas eu te levo para a China. Você tem uma experiência um pouco diferente. E assim, quase tudo que faço é dar a alguém uma experiência. É por isso que você sabe, fiz a caminhada sobre brasas. Ainda faço, mas fiz por tantos anos. Antes disso, eu costumava praticar paraquedismo. Mas é difícil colocar 15 mil pessoas acima do céu de Nova York no meio da noite. Então tive que inventar outras ferramentas. Mas a caminhada sobre o fogo estava, novamente, me dando uma experiência de algo que parecia difícil ou impossível. E então eu conseguia me forçar a fazer isso. O cérebro dizia, espere um segundo. Se eu posso fazer isso, o que mais posso me levar a fazer? Essa mudança psicológica é a mudança mais importante que as pessoas podem fazer. É uma mudança na sua identidade. Por que a identidade é tão importante? Como nós moldamos uma identidade positiva e poderosa? Bem, antes de mais nada, para que todos entendam o que quero dizer com identidade, é que todos temos uma maneira de nos identificar, temos uma maneira de nos rotular. Então, a maioria de nós criou nossos rótulos com base em nosso comportamento, mas pessoas realmente inteligentes podem fazer coisas estúpidas. Pessoas muito legais podem ser maldosas, pessoas maldosas podem ser legais. E assim, se você se julga muito cedo, e a identidade da maioria das pessoas, seus rótulos para si mesmas, quem elas pensam ser, foi baseada em seu passado, e muitas vezes muitos anos atrás, então elas não a atualizam. A metáfora que eu daria para a identidade é que é como a sua zona de conforto. Não são seus objetivos. Então, se preferir, medimos a temperatura do ambiente e falamos que 20 graus é a minha zona de conforto física, emocional e financeiramente. Eu quero mais no meu relacionamento, quero mais fisicamente, em termos de energia. Eu quero mais financeiramente na minha carreira, mas é isso que estou acostumado. E o que acontece? As pessoas ficam em sua zona de conforto na maior parte do tempo. E digamos que algo aconteça e você caia. Você é uma pessoa de 20 graus Celsius. Essa é a sua mentalidade. E você cai para 16, 15, 14. Quando chega por volta de 14 ou 13 graus, os aquecedores ligam e dizem, uou, 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 você gosta de 20 graus. O que diabos você está fazendo? Todos nós já passamos por isso. De repente você diz, eu não vou viver assim mais. Eu não vou ficar nesse relacionamento. Eu não vou ficar gordo assim. Eu não. Bum. E você ganha essa força de vontade e começa a mudar. Mas o que a maioria das pessoas não entende é que isso também acontece no outro extremo. Quer dizer, digamos que você tenha impulso. Você começa a arrasar, a fazer ainda melhor do que imagina. Você vai de 20 para 22, 30. Você está a 40 graus, financeiramente, emocionalmente, espiritualmente, seja qual for a metáfora. Então, o que acontece? Você está indo bem e seu cérebro diz, quem você pensa que é? Você não é um indivíduo de 40 graus, certo? Volte para 20. E se nada mais, os aquecedores param, você perde sua motivação, e isso vai te levar de volta. E se não for o suficiente, o ar-condicionado pode ligar e você começa a meio que se sabotar até voltar para sua zona de conforto. Então, a menos que você expanda sua identidade, a mudança é temporária. É como quando alguém me diz, parei de fumar. Faz 8 dias. Eu digo, por que você está contando? Você pode contar às pessoas quanto tempo você durou desta vez? Tipo, se eu fosse até alguém e eu dissesse para você, ei, sabe, Luiz, você quer um cigarro? Você não vai perguntar, qual é a marca? Você vai dizer, Isso. eu não sou fumante. Observe como as pessoas, eu não sou uma dessas. Essa não é minha identidade. Identidade é a força mais poderosa da personalidade humana. Se você olhar para Lance Armstrong, que agora tem uma identidade mista na cultura, este é um cara que tinha que ganhar e encontrou uma maneira de ganhar. Então, quando ele foi informado que tinha câncer nos pulmões, no cérebro e nos testículos, mas ele anda de bicicleta e ele vai morrer, sua resposta foi, não, eu sou um campeão, eu encontro o caminho, eu encontrei a resposta, e ele encontrou. Agora, infelizmente, ele quebrou as regras do esporte, e isso meio que arruinou sua reputação, obviamente. Mas essa mentalidade, sua identidade, é o motivo pelo qual ele sobreviveu. Outras pessoas são informadas de que têm câncer, e elas ficam tipo, acabou. Elas desistem, começam a organizar seus assuntos.
E essa diferença psicológica é a principal coisa com a qual trabalho com as pessoas, porque a menos que você expanda sua identidade, você basicamente vai continuar onde está. Você pode melhorar um pouco ou não, pode subir e descer um pouco, mas você vai permanecer dentro de um limite. Se você vai ter um avanço explosivo para outro nível, fisicamente, mentalmente, financeiramente, espiritualmente, então não só temos que te dar as ferramentas, mas também mudar essa percepção interna de quem você realmente é e fazer você perceber que é mais do que qualquer coisa que já te aconteceu, que você pode lidar com o que quer que apareça, mesmo que seja incrivelmente assustador ou desconfortável. Um dos maiores desafios que vejo muitas pessoas enfrentando é a identidade quando começam a ter algum sucesso. Elas se expandem, chegam a, você sabe, 30, 35, 40, 50 graus e começam a realmente crescer e se expandir. O que você diria que é um dos principais fatores para ajudar as pessoas a continuar rompendo para um grau mais alto, em vez de voltar para a zona de conforto? É um hábito? É uma mentalidade? É uma crença? É o ambiente? Sabe o que são essas coisas que você diria que estão aí para ajudá-lo a continuar e não cair de volta? Lamento ser um disco arranhado, mas é apenas a verdade. É um propósito maior do que você mesmo que te mantém em frente. Sim. Se for apenas para atender às suas próprias necessidades, você voltará para sua zona de conforto. Passei a maior parte da minha vida como um vagabundo, certo? Porque eu viajo por todo o mundo. Então, na maior parte dos anos, eu viajo para, você sabe, 115 cidades, e como você sabe, a maioria dos meus seminários são seminários de vários dias, e eu vou para 12, 16 países, como a Austrália 3 vezes. E então, de repente, a Covid chega, e eu tive que me adaptar. Eu encontrei uma maneira de me adaptar. E agora estou alcançando 10 vezes mais pessoas. Quero dizer, meu maior seminário agora é de 900 mil pessoas em comparação com 15 mil. Eu estava tentando. Eu fiz um estádio de futebol em 2019 com 38 mil pessoas, 40 mil pessoas. Foi incrível. Mas agora isso é um pequeno seminário, sabe? Porque eu não poderia colocar sim. 900 mil pessoas em nenhum estádio, né? Então tudo isso de bom vem dessa adaptação, certo? Descobrir o que fazer. Mas acho que a outra parte disso é, você sabe, durante aquele mesmo tempo, um dos grandes presentes foi que eu pude encontrar uma maneira de estar em casa e ainda tocar profundamente a vida das pessoas, e fazer isso de uma maneira que fosse impactante. Eu podia ver e sentir isso. Estou na casa deles, podia ver seus filhos. Quer dizer, tem sido incrível. E agora faço os dois. Eu faço híbrido. Tenho 1000 pessoas na minha frente e 197 países ao meu redor. Eu só quero reconhecer você por constantemente elevar o termômetro para o próximo nível na sua própria vida. E, apenas estar em uma missão de servir a tantas pessoas, para nos ajudar em todas essas áreas diferentes. É realmente inspirador. E eu sou apenas grato por todo o trabalho que você faz. E, novamente, o modelo que você está criando para tantos de nós. Obrigado, amigo. Estou muito animado com isso. Eu acredito que é um desafio de 5 dias. Sim, O desafio do avanço. Sim. E você sabe, toda vez que você faz algo de graça, é como se as pessoas devessem pagar dezenas de milhares de dólares por isso, porque recebem tanto valor de você. Você está lá constantemente aparecendo, dando sua paixão, dando sua energia e sabedoria. Você sabe, mais de 4 décadas de sabedoria de aprender e aplicar isso e obter resultados incríveis. E aprendendo com todos os seus erros que você cometeu também, erros que você superou. E este desafio inovador vai realmente ajudar as pessoas a retomarem o controle de suas vidas e desenvolverem uma mentalidade mais forte para passar pelo inverno, porque eu tenho certeza de que vai haver talvez alguns momentos de altos e depois algumas quedas mais profundas, e altos e baixos ao longo do caminho. Então, o que podemos esperar com este desafio? Como podemos nos inscrever agora mesmo para garantir que não perderemos nada? Bem, deixe-me contar por que eu criei isso, e vou te contar bem rápido como você pode fazer. É gratuito. Não há nenhum custo nisso de forma alguma. Mas o que eu queria mencionar, você acabou de dizer algo realmente importante que quero garantir que as pessoas não saiam sem saber. Inverno não significa que toda manhã, toda noite, que todo dia é escuro e chuvoso, ou nevado e horrível. Há dias que parecem verão no meio do inverno. Se você mora na Flórida, inverno é um lugar agradável, certo? Então, o inverno, eu não quero que as pessoas sintam que tudo vai ser horrível. Isso só significa que o tema geral é mais desafiador. E é aí que provavelmente estaremos, e vamos enfrentar alguns desafios maiores daqui para frente. E isso vai nos fazer crescer. Isso vai nos preparará para uma linda primavera, onde as coisas são muito mais fáceis e divertidas por um tempo, até chegar o verão quente. E você vai para o outono. É o ciclo da vida. Mas tudo isso começou em 2020, porque eu descobri como criar esses eventos, onde eles poderiam ser realizados nas casas das pessoas e ter uma experiência realmente transformadora. Tipo, as pessoas estão em casa e eu estava ouvindo sobre todos os suicídios e crianças presas em casa e o que estava acontecendo com os pais e, você sabe, o abuso de drogas aumentando muito. Todas as coisas que sabemos agora já estavam acontecendo naquela época, mas eu estou ligado a isso porque conheço muitas pessoas. Então eu pensei, tenho que fazer algo. Sabe de uma coisa? Vou fazer um seminário de um dia gratuito, tipo 3, 4 horas de imersão total, e ajudar as pessoas a obterem uma nova perspectiva. Quando você está em casa dia após dia, perde a perspectiva, perde o impulso, perde energia. Então eu pensei, isso é besteira. Tudo que eu faço é, você sabe, por imersão total. Se você aprende um idioma um pouco de cada vez, ensino médio e faculdade, alguns anos depois, você nem consegue falar a língua. Mas se eu dissesse para você,
Vou te largar em Roma pelas próximas 12 semanas e vou te buscar e você não tem nenhum professor. 12 semanas depois você vai estar falando italiano muito bem, porque é assim que o cérebro funciona com a imersão. É por isso que faço seminários com imersão. Então eu disse, sabe de uma coisa? Vou fazer 5 dias, apenas 90 minutos por dia. Geralmente dura 2 horas e meia. Tenho que ser honesto, porque eu me empolgo e realmente quero ajudar as pessoas. Não vou cobrar nada e vou entregar para elas em suas casas. Assim não há custos nem viagem e posso alcançá-las quando precisarem. E tivemos 430 mil pessoas participando do primeiro. Foi o maior evento que eu já tinha feito. E então, no ano passado, parecia que as coisas iam mudar. E você sabe, as pessoas estavam animadas, as vacinas iam começar. E eu pensei, ok, vou fazer mais um. E vamos fazer isso para que as pessoas ganhem impulso para enfrentar essa nova experiência. E tivemos 840 mil pessoas participando. Este ano, parece que teremos cerca de 1 milhão de pessoas. E vou fazer isso uma última vez porque realmente acredito que estamos virando a página sobre a Covid como falamos. Mas o que é 5 dias. E vamos começar com sua energia, porque sem isso, como toda essa conversa que tivemos é inútil, porque se você está cansado ou esgotado ou simplesmente exausto, já passou por tudo isso, seu cérebro simplesmente não funciona da maneira certa. Logo, o primeiro dia é realmente sobre como mudamos essa energia em você. E o próximo dia é sobre suas emoções. O dia seguinte é sobre relacionamento, depois suas finanças, depois sua carreira. E em 5 dias, você recebe esse grande impulso de momentum e uma nova perspectiva, e você cria um plano para o novo ano. Não é uma resolução de ano novo que 6 semanas depois você não está fazendo nada a respeito. Você faz parte da nossa comunidade. E eu vou te contar uma história divertida. Vou contar 100 histórias ainda, mas essa é realmente recente para mim, porque acabei de ver esse homem. O nome dele é Matt Intenzi. Matt sofreu um acidente de carro e ele teve uma lesão cerebral. Ele foi colocado na cama. Disseram a ele que nunca poderia sair do oxigênio. Ele ganhou 300 quilos naquela cama. Ele nem conseguia se levantar para ir ao banheiro. Ai, meu Deus. E isso ao longo de mais de 7 anos. Ele estava completamente isolado, nu na cama por 3 desses anos. Ai. E aqui está a beleza deste desafio. Um amigo dele disse, você tem que fazer este desafio, não tem desculpa, não tem para onde ir. Você está na sua cama. Vou colocar isso em uma tela grande na sua frente aqui, ou vamos colocar em um laptop. Você tem que assistir. E ele achou que era tudo besteira, mas o amigo dele o convenceu, o amigo sentou ao lado dele, configurou tudo, fez ele assistir. E no primeiro dia, ele ficou tão animado, quero dizer, ele ficou tão emocionado que pegou esse pequeno, tipo uma barra, como uma barra que você usaria para pendurar cortinas, como uma barra de cortina. E ele começou a fazer esses pequenos exercícios de flexão na cama. Enfim, resumindo, em 6 semanas, ele largou o oxigênio, o que disseram que ele nunca poderia fazer. Ele ficou de pé pela primeira vez. Ele conseguiu ir ao banheiro sozinho pela primeira vez após 8 semanas. Uau! Então ele começou a perder peso e se sentir mais forte. E finalmente, não sei em que número ele está, mas ele já perdeu mais de 100 quilos até agora. Mas eu liguei para ele porque, sabe, ele faz parte da nossa comunidade depois de fazer isso. Não termina em 5 dias, e todas essas pessoas ao redor do mundo se tornam suas amigas. E ele está recebendo todo esse apoio das pessoas, e ele está mostrando vídeos de sua melhora. Foi assim que eu soube o que estava acontecendo com ele porque eu também estou atento. Então, eu o procurei e disse, olha, se você perder mais desse peso, eu te levarei para Palm Beach, na Flórida. E você vem ao meu evento ao vivo, Unleash the Power Within, o primeiro que estamos fazendo ao vivo em 2 anos. E você será meu convidado e caminhará no fogo. Uau! E ele ficou tão empolgado e foi em frente. Perdeu 120 quilos, mas então ele me liga e diz, ok, fiz o que você disse. Estou pronto para ir. Eu dirigi um carro pela primeira vez. Estou pronto para viajar pela primeira vez. Mas ele continuou. Eu me apaixonei e estou noivo. Posso levar minha garota? Eu disse, claro, você pode. Então eles vieram recentemente aqui para Palm Beach. Eles atravessaram o fogo juntos, e agora ele está inspirando outras pessoas. Tudo isso aconteceu por causa de um desafio gratuito, porque você sabe, alguém o levou até lá, porque não há razão para não fazê-lo. Logo, se você já quis experimentar o meu trabalho, aqui está a sua chance. Adoro. Tony, muito obrigado novamente por dedicar seu tempo, por ser um professor tão incrível para tantos de nós, e eu agradeço por você estar aqui. Tony, novamente, muito obrigado. Sabe, é assustador, é nojento, parece resistência. Lutando com a realidade, acreditando que a vida deveria ser diferente. O quê? Pra mim, isso é absurdo. Sim. A vida é o que é, e é apenas mais gentil quando nós... Acho que posso chegar a um lugar de aceitação com o que é